Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família através do poder que há na palavra de Deus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida e a vida da sua família através do poder que há na palavra de Deus. Eu quero meditar convosco segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir, uma palavra poderosa para a sua vida e para que você possa prosperar na presença e na jornada com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Pai amado, Pai querido, nós lemos, ó Pai, a Tua palavra para a nossa meditação neste momento, para aquelas pessoas que estarão vendo esse vídeo, para as pessoas que são inscritas, meu Deus, neste canal, que elas possam ser alcançadas pelo Senhor, que elas possam, meu Deus, desfrutar, meu Pai, da presença do Senhor e da revelação da palavra que o Senhor tem para nós neste momento. Prospera cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 aos versículos 16, nos dá uma clara e certeza oportunidade de nós continuarmos a buscar o Deus Todo-Poderoso na sua casa, no seu templo, no espaço físico, aonde se institua igreja, aonde nós podemos desfrutar da maravilhosa presença do Senhor. Porque a partir de então, os olhos do Senhor, a presença do Senhor, já se faz presente dentro da igreja. Nós vemos alguns relatos de alguns homens e de algumas mulheres da Bíblia que, quando eles se encontravam em aperto, eles procuravam o templo do Senhor, a casa do Senhor, a casa de oração, aonde o nome do Senhor estava e está até o arrebatamento da igreja. Então ali, meu querido irmão, minha querida irmã, é onde você vai encontrar uma paz, aonde você vai encontrar a alegria, aonde você vai encontrar a graça, aonde você vai encontrar a glória de Deus presente através do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender uma coisa, que a igreja é necessária para a nossa vida, ainda mais quando nós precisamos de algo da parte do Senhor. No que tange aquilo é na oração, porque já é obrigação de nós, como cristãos, estarmos inseridos em uma igreja para glorificar a Deus, para cultuar a Deus e para reconhecer a Ele como Senhor, como Deus poderoso da igreja. Porque nós precisamos crer que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da nossa alma, Ele é o Deus da nossa casa, Ele é o Deus da nossa família, Ele é o Deus de todo o ministério e Ele é o Deus da igreja. Então, quando você adentrar numa igreja, tenha certeza, tire as sandálias dos seus pés,
porque é um local santo, é um local sagrado, é um local aonde o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, colocou o seu nome para até ao arrebatamento da igreja. Seja qual for a situação, seja qual for aquilo que você precisar da parte do Senhor. Então aqui nós vemos que Salomão, depois que ele construiu o templo, o Senhor trouxe a ele algumas palavras, trouxe a ele algumas confirmações para que ele pudesse entender que Deus havia ouvido a sua oração. Então, quando nós estamos no templo do Senhor, nós podemos buscar a sua face, porque Ele vai ouvir a nossa oração. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então foi Deus que escolheu a igreja, foi Deus que escolheu o templo para sacrifício, para Ele próprio habitar, aonde Ele colocou o seu nome. Então, se você precisa de algo da parte de Deus, se você precisa de uma cura, se você precisa que Deus opera sinais e maravilhas, se você precisa do impossível de Deus para a sua vida, é só você buscar a presença de Deus, é só você orar a Deus, é só você suplicar a Deus, é só você clamar a Deus, é só você dizer para Ele que você é totalmente dependente dEle. Aí Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua voz, porque Ele escolheu este local para sacrifício, que é a casa do Senhor, que é a casa de oração, é onde o nome dEle está. O nome dEle tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e principalmente dentro da igreja. Ele escolheu para a casa de sacrifício, onde muitas das vezes você dobra os seus joelhos e suplica a Deus e clame a Ele, as lágrimas descem, porque você precisa de algo para a sua vida, você precisa de algo para a vida da sua família, você precisa de algo para a vida de alguma pessoa que você conhece, que está entregue às drogas, está na prostituição, está na idolatria. Muitas das vezes você derrama sobre ele as suas lágrimas, você se prostra diante dele, na casa dele, e ele vai ouvir a sua oração. Eu tenho certeza, eu creio, eu tenho fé que ele ouve a sua oração. Existem muitos testemunhos, pessoas que alcançaram algo da parte de Deus. Eu também já alcancei várias petições, várias orações que já fiz ao Senhor na casa dele, já alcancei milagres, maravilhas. Eu sou um milagre vivo, né? Estou aqui para a glória do Senhor, gravando esse vídeo, gravando essa mensagem para o teu coração, encorajando você a buscar a Deus na presença dEle, na casa dEle, se prostrar diante dEle, na casa dEle, porque Ele escolheu para Ele este lugar como casa de sacrifício. A casa dEle é a igreja, é o templo de Deus, e você vai alcançar a vitória da parte dEle. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então Deus falando nesse versículo 13 de 2 Crônicas, capítulo 7, se Deus mandar cerrar os céus, parar, não deixar a chuva descer, cerrar os céus, que a bênção não desça sobre a terra, não deixar a chuva e ordenar os gafanhotos para destruir as coisas, a alimentação, consumindo a terra, se enviar peste entre o povo, mortandade, epidemias, vírus, se ele fizer tudo isso, mas aí no 14 tem a vitória,
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se tudo aquilo no versículo anterior acontecesse, Deus cerrar os céus, não deixar a chuva descer, se enviar a peste, se consumir a terra, mas se o meu povo, aquela pessoa que se diz povo de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que confia em Deus, aquele que tem um Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos e sobre o seu sonho, aquele que se diz povo de Deus, eu sou o seu povo, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Então esse povo que chama pelo nome do Senhor, se você chamar, se você clamar pelo nome do Senhor, que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, há poder no nome do Senhor. Se você clamar pelo nome dEle, se você chamar por Ele, Ele vai vir em seu socorro. Se você se humilhar, é reconhecer que Ele é o Deus da sua vida, é você reconhecer que não há outro Deus diante dos seus olhos, que não há para quem você recorrer, não há outro Deus que você tenha como soberano da sua vida, não há outro Deus que você tenha como bem maior da sua vida, não há outro Deus que você não abre mão dEle. Se você se humilhar na presença dEle, derramar na presença dEle, dizer para Ele, eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu sou carente do Senhor, eu não vivo sem o Senhor, eu preciso, eu dependo, eu necessito, eu sou carente do Senhor. Se você humilhar na presença dEle e orar, buscar a face dEle, buscar a sua face e colocar na sua face os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus ensinos, se você se submeter a Ele, buscando a sua face, Senhor, eu preciso estar diante do Senhor com lágrimas, eu preciso estar diante do Senhor com súplicas, com jejum, com oração, com meditação na palavra do Senhor. Ele vai orar, Ele vai te dar a vitória, Ele vai olhar para você, Ele vai se converter você dos maus caminhos. Senhor, a minha direção é em direção a Ti, a minha direção é em direção à mansão celestial. Eu não sou cidadão daqui, eu sou cidadão do céu, apenas estou aqui peregrino. Se nós se convertermos dos nossos maus caminhos, daquilo que nós achamos que dá prazer à nossa carne, daquilo que o nosso nariz aponta e nós seguimos, se nós se convertermos disso, Ele vai olhar para nós, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai ouvir dos céus a nossa súplica, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, vai ter abundância, vai ter paz, vai ter alegria aonde nós estivermos. Mas nós precisamos orar, nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus, nos converter dos nossos maus caminhos, fazer tudo conforme a vontade da palavra do Senhor. Então Ele vai ouvir dos céus e vai perdoar os nossos pecados, mas nós precisamos confessar, nos arrepender dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados a Ele. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele vai nos perdoar e vai sarar a nossa terra, vai ter abundância, vai ter alimentação, vai ter sustentação para a nossa vida, para a nossa alma. Não vai ter mais peste, não vai ter mais epidemia, não vai ter mais fome, não vai ter mais escassez, mas nós precisamos buscar a face de Deus, precisamos orar, precisamos nos humilhar, precisamos nos convertermos dos maus caminhos. Precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para a frente, precisamos olhar para o alto, precisamos continuar perseverante na doutrina do Senhor, precisamos continuar guardando os mandamentos do Senhor, observando as suas leis, precisamos dar ouvido à voz do Senhor, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, precisamos ser sensíveis ao direcionamento do Espírito Santo de Deus para a nossa vida e para a nossa alma, para a nossa família. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos sermos como uma folha seca que o Espírito, que o vento balança para lá e para cá, leva para lá e para cá, porque o Espírito Santo é que direciona a nossa vida. Precisamos deixar Deus
controlar a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Precisamos viver para Cristo, abrir mão dos nossos deleites, dos nossos prazeres carnais. Precisamos abrir mão da altivez, do orgulho, da soberba e deixar que o Espírito Santo tome conta de toda a nossa vida, controle toda a nossa vida, toda a nossa alma, que todo o direcionamento da nossa vida seja uma atitude nossa, de nós entregarmos de corpo e alma e espírito a Deus em oração, em súplica, em adoração a Ele, porque Ele é o nosso Deus. A nossa vitória, amado, o nosso milagre, o desejo do nosso coração depende de Deus, depende da palavra de Deus, depende de uma atitude nossa de obedecermos a Sua palavra, porque Ele é o nosso Deus. E mais à frente, no verso 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, amado. Quando você estiver na casa de Deus, atente para isso, que o nome de Deus está neste lugar. Eu não saio daqui sem antes alcançar a minha vitória. Eu estou prostrado diante de um Deus Todo-Poderoso, que os seus olhos estão abertos, estão atentos, os teus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Então, quem estiver na casa de Deus orando, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, buscando o milagre de Deus, buscando o sobrenatural de Deus, buscando o impossível de Deus, ele vai alcançar a vitória, porque isso é uma promessa que está escrito na Bíblia, e se está escrito é palavra de Deus, e se é palavra de Deus tem poder, se é palavra de Deus tem vitória, tem milagre. Ele vai ouvir a nossa oração, ele vai atender o nosso clamor. Meu querido, minha querida, não desista, tenha fé, busque a Deus, procure Deus na casa dele, que ele vai te dar a vitória. O nome dele está na casa de Deus, os seus olhos estão abertos, estão atentos os seus ouvidos à oração deste lugar. É o próprio Deus que disse isso, e ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Não saia sem a sua vitória quando você estiver na casa de Deus. Muitos milagres vão acontecer na sua vida por causa da sua fé. Exerça a sua fé com convicção. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrito aqui: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Os olhos do Senhor estão neste lugar, estão abertos, e os seus ouvidos atentos à oração. Mas nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos suplicar, nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. Precisamos ter atitude, precisamos buscar, precisamos orar a Ele, é promessa dEle. Precisamos estender as nossas necessidades diante dEle, que Ele vai ouvir a nossa oração. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Aleluia! Glória a Deus, o nome dEle está perpetuamente na igreja, está neste lugar. Quando você adentrar na casa de Deus, lembre-se disso para orar, lembre-se que Ele está lá, o nome dEle está lá perpetuamente, é Ele que disse: e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia, glória a Deus, Ele está ouvindo, amado, a sua oração. Não é em vão quando você vem à igreja buscar a presença de Deus, não é em vão quando você vai à igreja buscar a face de Deus, não é em vão quando você vai à igreja orar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao Deus Onipotente, ao Deus Onisciente, ao Deus Onipresente. Não é em vão quando você suplica a Deus, não é em vão quando você carece da presença de Deus em oração, quando você se derrama diante dEle, na casa dEle, na presença dEle. Ele vai ouvir a sua oração, porque o nome dEle está perpetuamente, os olhos dEle estão fixos, o coração dEle está na igreja todos os dias. Aleluia, aleluia,
Aleluia, querido, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Não se esqueça, busque ao Senhor na casa dEle. O nome dEle está na casa dEle. É uma promessa de Deus para a sua vida e a sua família. A vitória da sua vida e da sua família depende da oração que você fizer na casa dEle. Depende da busca que você fizer na casa dEle pelo Deus, o autor e consumador da sua fé. Meu Deus, que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que Deus te dá sabedoria, unção, autoridade, poder. Que Deus ministra sobre a sua vida e a vida da sua família prosperidade financeira e prosperidade espiritual, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém.